É muito importante entender que nós estamos numa guerra. Nós podemos senti-la, sabe? Você sente a guerra na sua alma. Uma parte de você quer fazer o que é certo, a outra parte quer fazer o que é errado. Uma parte de você é egoísta, a outra parte quer doar as pessoas e o inimigo joga com as partes mais fracas da nossa carne e ele faz tudo o que pode fazer para nos impedir de sermos totalmente comprometidos com Deus e servir a Deus. Eu falei nesta manhã sobre o quão mentiroso ele é e como muitos de nós acreditamos em suas mentiras. Deixe-me perguntá-lo, da parte da manhã até agora, você já pegou o diabo em alguma mentira que ele andou lhe dizendo? Ok. Sim, e eu espero que você continue a fazer isso até que seja completamente livre. Mas Satanás tentou a Jesus quando o Espírito Santo o levou ao deserto e o diabo dizia a ele mentiras atrás de mentiras e cada vez que o diabo falava algo para Jesus, a Bíblia diz, e disse Jesus ao diabo. E ele citava a palavra de Deus. Porque você vê que a verdade da palavra de Deus é a melhor arma que nós temos para usar contra o nosso inimigo. A Bíblia diz, aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Então nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus, em vez de correr atrás das pessoas para descobrir o que devemos fazer sobre os nossos problemas. Precisamos conhecer a palavra bastante para saber quando e qual escritura aplicar a cada situação e precisamos declarar aquilo. Quando o diabo disser, você nunca vai ter nada, diga, onde eu colocar as minhas mãos serei bem-sucedido. Quando ele disser, ninguém nunca vai amar você, você pode dizer, Deus me ama e ele faz com que todos os outros me amem. Aprenda a lutar. E uma das maiores armas que você tem é a sua boca, se você tiver as coisas certas saindo dela. Deixe-me frisar, se você tiver as coisas certas saindo dela, ela também pode ser o nosso maior problema se tivermos as coisas erradas saindo dela. Então, há cerca de 42, 43 anos atrás, quando eu tive o privilégio de ser tocada por Deus e, apesar de já ser cristã, eu não tinha vitória na minha vida e eu precisava ser cheia do Espírito Santo e eu precisava ser batizada no Espírito Santo. E, naquela época em específico, havia um grande derramamento do Espírito Santo em todas as denominações do mundo todo. Alguns de vocês se lembram disso, outros não, mas há momentos específicos em que Deus se move na terra e esse foi um dos momentos. Agora, deixe-me dizer rapidamente a você que você não precisa esperar por algum momento especial de Deus para que você seja tocado ou seja cheio do Espírito Santo. Todos os dias diga, Deus me encha com seu Espírito e dê-me todos os dons do Espírito que você quer que eu tenha para que eu possa te servir de uma maneira poderosa. Nós não temos que viver a vida de forma natural, nós podemos vivê-la de forma Vamos focar no sobrenatural, amém? E então eu comecei a aprender naquela época que o diabo era o meu verdadeiro problema. Não as pessoas, mas o diabo era o meu verdadeiro problema. Ele trabalha através das pessoas. Mas muitas vezes nós culpamos as pessoas quando nós temos que lidar com aquele que está por trás do problema. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e fez com que ele quisesse vender informações sobre onde Jesus estava sendo mantido por 30 moedas de prata. Noutra passagem, diz que Satanás entrou no coração de Ananias e Safira e fez com que eles quisessem reter o que haviam prometido doar. E Jesus lidou com Pedro, o apóstolo Pedro. Quando Pedro quis convencê-lo a não ir para Jerusalém e sofrer, então Jesus olhou para Pedro e ele disse, para trás de mim, Satanás. O que você acha disso? Eu não sugiro que da próxima vez que você tiver uma discussão com seu marido, que você olhe para ele e diga, afasta-te de mim, Satanás. Esta pode não ser a melhor coisa para todos os envolvidos.
Mas você pode certamente ir para o outro cômodo e falar isso. Eu não estou dizendo que o seu marido é o diabo, mas o diabo pode trabalhar através de você, através de mim. Ele, com certeza, pode trabalhar através de incrédulos, mas ele pode trabalhar através de qualquer um que permitir que ele trabalhe através dele. Quantos entendem o que estou dizendo? Agora, alguns de vocês parecem incomodados, tipo, nós temos que falar sobre o diabo? Bem, queridos, é bom que você queira que alguém fale sobre isso com uma certa frequência, porque se você passar toda a sua vida pensando que ele só aparece no Dia das Bruxas em uma roupa vermelha com tridente e uns chifrinhos de plástico na cabeça, ele vai te comer vivo e você nunca vai saber o que aconteceu com a sua vida. Amém? O diabo está vivo e bem no planeta Terra, gente. Mas as boas notícias são Lucas 10, 19, eis que vos dou, veja isso, eu dou a vocês poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Agora, não quero que você se esqueça que foi dito que o diabo tem poder, mas aqui não diz nada sobre ele ter autoridade. Eis que eu dou a vocês poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. A única autoridade que o diabo tem é a que nós damos a ele, por nossa falta de conhecimento, através da nossa passividade, de não nos posicionarmos com o conhecimento que temos. Por exemplo, a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deis nenhum lugar ao diabo na sua vida. Bem, quantas vezes no ano você foi para a cama com raiva? Dormindo ao lado de quem você estava com raiva? Nós fazemos isso, gente. Dormimos no cantinho do colchão porque eu não vou encostar em você. E você não vai encostar em mim. Eu fazia isso, ficava lá e passava frio a noite toda, porque eu não vou te pedir nenhuma coberta. Bem, não estava machucando ele. Ele tinha 90% da cama e a coberta toda. É muita bobagem, quero dizer, é apenas a raiva só faz você fazer coisas estúpidas. Amém? E nós precisamos ser lentos para irar. Precisamos saber como nos livrar disso quando ficarmos irados. E então, há muitas coisas diferentes que nós fazemos que abrem a porta para o inimigo ter alguma autoridade na nossa vida. Agora, ele não tinha nenhuma autoridade até que Adão desse a ele a autoridade que Deus havia lhe dado. Mas Jesus veio e tomou de volta das mãos dele. Amém? Ele esmagou a sua cabeça e pegou de volta as chaves da morte e do inferno. E agora ele nos deu a autoridade de volta. Mas a autoridade não te serve para nada se você não a usar. Vocês precisam disso, estou percebendo, vocês estão... E eu entendo. Veja, 40 e tantos anos atrás, eu não ouvia nada parecido, eu estava na igreja há anos e anos e anos. Eu sabia que existia um tal de diabo, mas eu nunca ouvi nada sobre ele. A gente não acha que não é bom falar sobre o diabo na igreja? Bem, mas este é um lugar bem seguro para se falar dele. Eu vou te dizer que ele é um mentiroso. Ele veio tão somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim, graças a Deus, por isso, eu vim, para que você possa ter e desfrutar a sua vida e a ter em abundância total, até que ela possa transbordar. Agora, ao lado de quem você vai ficar? Qual posição você vai tomar? Você vai gastar o seu tempo na internet olhando aquelas fofocas daqueles que nem sabem do que estão falando? Ou vai acordar de manhã e
Orar e agir como quem sabe quem é em Cristo e deixar o inimigo saber disso bem cedo do dia. Eu não sei o que. Você sabe o que eu digo de manhã? Pai querido, qualquer plano ou esquema que o inimigo armou contra mim neste dia, eu rejeito isso agora, em nome de Jesus. É você que está no comando da minha vida e não ele. E então, eu aprendi muito sobre guerra espiritual. Algumas coisas estavam certas, outras estavam fora, mas eu fiquei muito cansada de gritar com o diabo e nada nunca mudar na minha vida. Sabe, se o que as pessoas estão te dizendo não está funcionando, você deve ir a Deus e perguntar se elas estão certas. Porque a palavra de Deus funciona se você trabalhar com ela. Amém? E então, eu sempre digo, eu repreendi até que a minha repreensão se esgotasse e eu ainda estava com os mesmos problemas. Assim, eu ia para Deus e perguntava, o que está errado? É uma boa pergunta para se fazer a Deus, mas esteja pronto porque Ele vai lhe responder. Amém? E então, o Senhor, Ele desafiou-me a estudar e buscar pela palavra e ver como Jesus fazia a guerra espiritual. O diabo não deu a ele nenhum problema. E ele ficou atrás dele o tempo todo. Ele nunca o incomodou. Ele nunca ficou deprimido. Ele estava constantemente atrás dele, mas ele não tinha nenhum efeito sobre ele. Porque Jesus sabia, primeiramente, quem ele era. E duas das mentiras, quando ele estava sendo tentado no deserto, basicamente foram, se você realmente é filho de Deus, então sua identidade foi atacada 2 vezes naqueles 40 dias. E é essa uma das grandes coisas que Satanás tenta fazer conosco, é nos fazer sentir como se não tivéssemos poder nem autoridade, que Deus não nos ama, que não há nada de sobrenatural sobre as nossas vidas. Se você quer lutar e vencer, você precisa saber quem você é e saber de quem você é. A quem você pertence e quem você é em Cristo. Sem Ele não somos absolutamente nada, não podemos fazer nada, mas com Ele nós podemos fazer todas as coisas que Ele quer que nós façamos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu vou temer? Eu poderia continuar, mas não dá tempo. Estão vivos? Estão vivos. E então eu comecei a buscar realmente, porque eu não vi Jesus gritando com o diabo. E eu comecei a ver como ele fazia a guerra e o descanso é uma arma de guerra. Eu não estou falando de tirar uma soneca no sofá. Eu estou falando do descanso interno, de ter paz em seu coração o tempo inteiro. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. Jesus sabia quem ele era. A Bíblia diz, vista a couraça da justiça. Coloque o cinto da verdade. Está tudo em Efésios 6. Jesus conhecia a verdade, ele andou na verdade, viveu a verdade. Coloque o capacete da salvação. Se você vai ser um cristão, pense como um cristão. Amém? Empunha a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Dar graças é uma arma de guerra. Tenho certeza que Holly falou sobre isso hoje. É uma arma de guerra. Toda vez que você agradece a Deus, em vez de reclamar, você está dando um soco no olho do diabo. Você me ouviu? Todas as vezes que você agradece a Deus por cada pequena coisa que você consegue pensar, em vez de reclamar sobre as poucas coisas que você não tem, você está vencendo a guerra contra o inimigo. Sabia que alguns de vocês aqui podem mudar a sua vida se vocês apenas pararem de reclamar e começarem a ser gratos, agressivamente gratos durante todo o tempo? Estou tentando te ajudar. Você acha que eu não quero reclamar? Eu quero reclamar todos os dias. A carne gosta de reclamar. Nós somos viciados em conforto.
Nós não queremos ficar desconfortáveis, não queremos sentir calor, não queremos sentir frio, não queremos nos assentar numa cadeira dura. Nós não queremos estacionar mais do que 3 passos da porta da frente. Quando eu vinha para a reunião, eu vi aquelas senhoras andando por quarteirões, elas estavam tão animadas, e eu pensei, sim! Deus, faça com que todos perguntem onde aquelas mulheres estão indo. Vejam que tanto de mulheres andando por toda parte, elas estão vindo de todos os lugares, para onde elas estão indo? E a resposta? Nós vamos nos encontrar com Jesus? Mas uma das coisas sobre a qual eu quero falar com você hoje é que Jesus estava sempre em descanso. Eu quero que você confie em mim quando eu digo a você que você realmente consegue se manter em paz. Quando você já fez tudo o que poderia fazer, o que você faz? Você permanece. Bem, essa palavra permanecer é realmente traduzida da mesma palavra que significa habitar, o que significa apenas descansar em Deus. Quando você já fez tudo o que podia, então você diz, Deus, não posso fazer o que não posso fazer, portanto, eu estou esperando em Ti. Deixe-me te contar um segredo, quando você está esperando em Deus, está tudo bem. Ele dá a você a permissão para seguir em frente e desfrutar sua vida. E já que está esperando, você pode se divertir um pouco enquanto espera. Nós achamos que quando temos problemas, temos que ficar miseráveis, mas não. Ok, agora ouça, se nós quiséssemos descrever Jesus em apenas uma palavra, se eu dissesse, me dê uma palavra que descreva Jesus, nós teríamos um monte de coisas diferentes, mas eu ouvi uma pessoa dizer, e eu realmente gosto disso, ele disse, eu acho que a melhor maneira de descrever Jesus é descansado. Você pode imaginar Jesus estando inquieto por qualquer coisa? Ele nunca se apressou. Ele nunca se preocupou. Ele fez muitas coisas, mas todas elas foram feitas com descanso. E o tipo de descanso do qual estamos falando é o descanso sabático, o descanso que Deus oferece, o descanso de Deus, entrar no descanso de Deus. Se você estudar a palavra no grego, não significa descansar do trabalho, mas descansar enquanto se trabalha. Você entende isso? Veja, sim, eu estou trabalhando quando eu faço estas conferências. E de alguma forma eu estou trabalhando agora, mas isso não é muito difícil para mim, porque eu estou confiando em Deus por tudo que vai sair da minha boca a seguir, ainda que eu não saiba o que vai ser. Eu tenho todos vocês que vieram aqui, gastaram dinheiro, vocês viajaram de avião, vocês dirigiram e eu sou responsável. Eu acho que você tem que sair daqui dizendo aquilo foi muito bom. Mas, veja, isso também não me incomoda, sabe? Porque eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Portanto, se Deus não fizer ser bom, então não vai ser bom. Amém? Se você puder ter apenas uma revelação aqui, que você só consegue fazer o que pode fazer, tendo feito tudo, você sabe, está em Efésios 6, tendo feito tudo que a crise exige, você deve permanecer firme em seu lugar. Fique firme. Quando você já fez tudo o que podia fazer, não murmure, não reclame, não fique com raiva de todo mundo que não tem os problemas que você tem, mas diga, Deus, eu creio que a sua palavra é verdadeira, eu confio em ti, eu vou permanecer firme e vê-lo trabalhando na minha vida. Como Cristo disse hoje, nós precisamos avivar a nossa fé. Eu disse, precisamos reavivar a nossa fé. Reavive a sua fé. Reavive. Paulo teve que dizer a Timóteo, reavive a sua fé. Reacenda a chama. Você já esteve em brasas, cheio de fé, mas agora você se tornou morno. Todos nós ficamos mornos, gente. Você acha que eu nunca me canso
de fazer outra conferência? Agora eu amo muito vocês, eu estou aqui porque eu amo vocês, porque eu amo a Deus. Mas as pessoas perguntam, sempre, você está animada com a conferência? Não, eu não. Sabe por quê? Porque se eu fosse levada só pela empolgação, eu teria ficado sem combustível há muito tempo atrás. Sabe, novas coisas são muito empolgantes, mas quando já fizemos aquilo por 2000 vezes? Vamos, ouçam-me, porque uma vez que a empolgação acaba, verdadeiros homens e mulheres de Deus usam a fidelidade. Por favor, ouçam-me. Uma vez que a sua empolgação acaba, é melhor você saber como ser fiel e continuar fazendo aquilo, não porque te deixa animado, mas porque foi isso que Deus te chamou para fazer e você faz isso por amor. É quando você faz pelo motivo certo. Todos nos cansamos. Você se cansa de lavar pratos? Eu me canso de fazer outro sermão. Sabe, todos nos cansamos. Só estou sendo honesta com você, sabe? Todos somos humanos, certo? Quantos de vocês se cansam de fazer o que fazem o tempo todo? Segunda, terça, quarta, quinta. Sexta, sábado, domingo, segunda. Você, Holly, já se cansou de ter que ter mais um sermão para mais um domingo de manhã? Sabe, isso não significa que nós somos... Veja, vocês gostam de pensar que seus líderes são pessoas que flutuam em uma nuvem cantando glórias, aleluia, o dia inteirinho, sabe? Você acha que o diabo te persegue? Deveria estar aqui no meu lugar. Você me olha com estranheza, você quer falar sobre o diabo, Joyce? Bem, eu preferia falar de algumas coisas legais, doces, coisas que todo mundo aplaudiria, se alegraria, sabe? Mas eu preciso te dizer que o diabo odeia você. E é melhor você reavivar a sua fé e não ficar esperando que uma outra pessoa faça tudo por você na vida. Mais cedo ou mais tarde, todos nós precisamos enfrentar os nossos Golias. Porque Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Logo depois de ter conquistado a vitória, ele começou seu ministério público com poder, porque ele teve que passar por isso, porque ele precisava, Deus precisava que Jesus provasse a si mesmo que ele poderia enfrentar o diabo e sair vencedor todas as vezes.